Espírito Santo, Tu és desejado nesse lugar. Não importa a mensagem, não importa o que vai ser falado, não importa o número de pessoas nesse lugar, Pai, se o Senhor não estiver aqui, Espírito Santo. Se o meu irmão do lado não quer, eu quero. Se ele não acredita, eu acredito. Se ele não tem fome e sede, eu tenho fome e sede. Deus, eu quero, Senhor. Nós exaltamos o Seu nome nesse lugar. Nós reconhecemos que não existe ninguém além do Senhor, Pai. Nós podemos fazer e acontecer, nós podemos ter palavras e mais palavras sobre as nossas vidas, Pai. Mas é o Senhor que é. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós não temos nada. Sem Ti nós não fazemos nada, Pai. Nós te amamos, Jesus. Você pode declarar isso, querido? Eu te amo, Jesus. Você pode fazer algo diferente nessa hora. Abrir a sua boca, fechar os seus olhos, dobrar sua cabeça, ajoelhar, não sei, dar cambalhota, pirueta. Mas expresse aquilo que há dentro de você para o Senhor. Aqui nos aventurando, Jesus. Nós não estamos aqui de brincadeira, Deus, não. Nós não estamos aqui para mais um culto comum, normal, como tantos outros que vivemos, não. Não, Deus, não mais. Não dá mais para sermos os mesmos, para caminharmos da mesma forma. Ah, Pai, nós esperamos coisas diferentes, Deus, mas nós muitas vezes não fazemos nada de diferente. Interpretamos o momento de louvor de forma errada, interpretamos o momento de dízimos e ofertas de expediente de forma errada. Fazemos, Pai, das Suas coisas tão irrelevantes, tão normais, tão comuns. Não mais, Deus, não mais. Batiza-nos, Pai, essa noite com uma insatisfação com a normalidade, com a mesmice. Nós declaramos juntos como igreja: esse não será mais um culto nas nossas vidas. Esse não será mais um momento de palavra nas nossas vidas. Não, porque aonde o Senhor está, o Senhor é.
do Senhor é, o Senhor faz. Teu nome é acima de todo nome, Deus. A tua vontade é acima de toda vontade, principalmente a minha. Nós declaramos: venha o teu reino sobre nós. Nós não queremos ser mais uma igreja aqui em Alphaville, Pai. Nós temos visto tantas igrejas vindo para cá, para esse lugar, para essa região, Pai, mas nós não queremos ser mais uma. Cumpre em nós aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Em nome de Jesus, Pai, que o teu nome seja exaltado, que as pessoas se recordem do Deus que move naquela igreja, naquelas vidas. Porque tu és o Deus real, verdadeiro, fiel, digno de honra, de glória, de majestade. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluias. As crianças acho que já subiram. Abra aí comigo Filipenses 3. Versículo 13, a parte B e o 14, eu quero ler com vocês. Mas minha mãe subiu, né? Vou falar depois, então. Aliás, ela assiste depois, né? Mais fácil. Esse final de semana foi muito especial, muito importante para mim, como filho. Porque nós tivemos ontem a minha mãe ministrando aqui, e sexta e ontem também, meu pai ministrando lá na Rio Santos, na Rocha Rio Santos. Um tempo que ele ministrou ali sobre líderes, os líderes ali da igreja, e foi muito especial para mim. Hoje de manhã eu falava com a Rê, minha esposa, e eu me emocionei, segurei o choro, porque de fato eu acredito no propósito que o Senhor tem para a vida deles. Meu pai está aqui, minha mãe está lá em cima, eu acho. Eu espero que ela esteja aí, né? Não tenha sido arrebatada e nós ficamos. Aí a gente está em pecado, deu ruim. Mas fiquei muito feliz. Foi muito gratificante para mim ver que de fato o Senhor está no controle. Nós não entendemos, nós não compreendemos o todo, mas Deus está fazendo. Eu quero te pedir que você continue orando por eles, acreditando neles, porque eles serão exaltados, não por engrandecimento do nome deles, mas para o nome do Senhor. Eles têm muito a oferecer, muito mais do que eu jamais tive, queridos. Deus faz as coisas estranhas, né? Mas amém, vamos lá. Filipenses 3, parte B, segunda parte ali. Esquecendo-me no passado, ou esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Queridos, eu quero contar rapidamente uma breve historinha para você. 2 homens nos seus carros estavam numa estrada certa vez. E em quilômetros diferentes, um mais à frente, o outro um pouco atrás. E o primeiro deles chegou em determinado ponto e viu que a estrada estava interditada. E aquela plaquinha: por favor, se dirija à direita, fazer um contorno, alguma coisa nesse sentido. E ele foi, ele olhou a placa e falou: tudo bem, e seguiu. Foi para lá, fez toda a convergência. Talvez a viagem na estrada normal, em boas condições, demoraria 20 minutos. Ele demorou por volta de 40, 50 minutos. Mas ele chegou onde ele precisava chegar. Esse outro que estava um pouco atrás, chegou nessa placa, olhou, viu ali e falou: não vou virar à direita. Estacionou o carro, desceu, tirou a placa e passou. Ele andou, persistiu, foi persistente.
E ele chegou em determinado ponto, o carro dele atolou. Ele ainda assim, de alguma forma, conseguiu sair, andou mais um pouco, pegou um buraco, mas permaneceu, andou mais um pouco, até que ele chegou diante de uma situação que ele falou: não tem mais para onde eu ir, preciso voltar. E aí ele parou, fez o retorno e voltou. E nesse retorno ele passou de novo pelo buraco, atolou de novo na lama, numa situação ali na estrada, até que ele chegou naquele ponto de bifurcação onde ele deveria ter entrado à direita, e ali o carro quebrou. Ele parou, ligou para o guincho, o seguro, para um amigo, não sei, e foram lá buscar ele. E aí ele teve que esperar ali algum tempo até o guincho chegar. Quem já precisou de guincho sabe que às vezes eles demoram bastante. Ele passou um tempo ali esperando, até que o guincho chegou. Ele entrou no guincho, guincharam o carro e ele foi levado até o lugar que ele precisava chegar. E as nossas vidas, queridos, são exatamente dessa forma. Muitas vezes nós vemos uma bifurcação, vemos um impedimento à nossa frente, com uma placa apontando: vá à direita, vai demorar um pouquinho mais. O trajeto vai ser um pouquinho mais longo, mas você vai chegar onde precisa chegar. Mas a gente faz o quê? Desce do carro, tira a placa e fala: eu mando. E vai adiante. Daquele jeito, como canta a música de funk, né? Daquele jeito. Bem mal caminhado, de forma muito ruim. Mas o que eu quero te dizer com essa breve historinha, queridos, a nossa vida tem muitas voltas e baldeações. Depois de muitos dias de boas viagens, a gente caminha, passa por um grande progresso, sim ou não? Mas repentinamente nós esbarramos em situações adversas. Nós chegamos em um lugar de impedimento. Às vezes o trânsito nos impede. Quantas vezes a gente não saiu atrasado para alguma coisa, falou: não, eu conto aqui, está certinho, meia hora. Só que você se esquece que vai para São Paulo. Pega a marginal, dentro de São Paulo, aquele horário de pico, e uma locomoção de 30 minutos passa para 2h30. E você fica o quê? Irritado, fulo da vida. Mas a questão é, nós vamos, no entanto, obedecer às orientações do nosso guia, que nunca nos abandona, ou nós persistiremos na estrada com impedimentos? Para que lado nós queremos ir? Para que lado você pretende caminhar, querido? Eu quero falar com vocês essa noite a respeito de, eu não sei falar inglês, mas eu vou me arriscar. Keep moving forward. Meu pai está aí, ele pode me corrigir se quiser. Tá certo? Oh, aleluia, glória a Deus. Siga adiante. Continue avançando. Fala para o irmão do seu lado aí, continua avançando. Não, fala com vontade. Continua avançando. Não para não. Pare não. Se nós não aceitarmos, querido, o fato de que precisamos fechar ciclos nas nossas vidas, nós nos fecharemos para a nossa própria vida. E alguns estavam rindo, eu vou repetir. Se nós não aceitarmos o fato de que nós precisamos fechar ciclos nas nossas vidas, nós nos fecharemos para a nossa própria vida. Nós sofremos, queridos, tentando muitas vezes impedir que o mundo dê as suas voltas. Sabe, há sei lá quantos mil anos atrás, os homens pensavam que a terra era plana. Nós pensávamos que o sol rodava em volta de nós e não o contrário. Tudo se voltava para o quê? Nós somos o centro do universo. Queridos, nós estamos longe do centro do universo. A fixação nos velhos tempos, naquilo que já passou, nos tira a disposição de conhecer o novo de Deus para as nossas vidas. Não sei se você já está entendendo aonde eu quero chegar. Mas Deus preparou algo para nós.
E por muitas vezes nós estamos apegados a algo que Deus fez em nós, mas que não é mais aquilo que Ele quer fazer em nós. Ficamos presos na nossa definição de felicidade. Sim ou não? Quero te dizer, isso não é bom. Pensa comigo a história de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram 2 dos espias, certo? Quem conhece um pouquinho da história da Bíblia? Josué e Caleb foram 2 dos 10 espias enviados. E eles foram ali espiar a terra, tudo mais. Eles acreditavam já numa palavra que o Senhor havia declarado sobre eles. Que era o quê? Canaã, terra da promessa. E eles viram isso. Eles viveram com Moisés tantas coisas, saíram do Egito, foram agraciados. A palavra diz que o Senhor coloca no coração de todos os egípcios eles entregarem ouro e prata e bens e roupas e tantas coisas sobre eles, sobre os israelitas ou o povo hebreu ainda na época, como se fossem despojos. Então eles recebem um monte de coisa, eles vivem 40 anos no deserto, onde a roupa não desgasta, o chinelo não haja havaiana, ou havaiana boa, né? Eles viveram muitas coisas. Eles chegam perto da terra prometida, e aí então Deus fala para Moisés: Moisés, levanta Josué, porque eu vou te recolher, você não vai entrar na terra prometida. E aí Josué poderia fazer o quê? Amém, eis-me aqui. Mas a hora que ele assume, ele poderia virar para o povo e falar: bons dias, os dias que Moisés nos orientava. Nós vimos nuvem nos cobrindo no deserto do sol. Nós vimos uma nuvem de fogo também nos aquecendo durante a noite. Nós recebemos maná, nós recebemos carne, nós vivemos tantas coisas. Esse é o tipo de gente o quê? Saudosista. Fala para o irmão do seu lado, saudosista. Saudosistas são aqueles que estão presos ao passado. Tudo que você precisava viver está no passado. O melhor da minha vida já foi. As grandes coisas que Deus tinha para fazer já foram. Eu quero te dizer essa noite, queridos, não. Se o melhor que Deus tinha para fazer por nós já foi feito, já tivesse sido feito, Ele já teria nos recolhido. Eu quero declarar isso sobre a vida. O melhor de Deus sobre a minha e sobre a sua vida ainda está por vir. Ele já fez grandes coisas. Ele já mandou Jesus. E aliás, se você quer olhar para o passado, eu vou falar mais lá na frente, mas eu já vou te dar de lambuja agora. Olha para Jesus. Está consumado. Ele fez. Ele se entregou, Ele morreu. Ele deu a sua vida, Ele sofreu. O único homem justo em toda a história da humanidade. Abriu mão de receber o que Ele podia, para que nós recebêssemos no lugar dEle. Maravilhosa graça. Obrigado, Jesus. Mas Josué e Caleb não foram saudosistas. Eles não olharam para o passado e falaram: Deus, não. Moisés é recolhido, Josué vira para Deus e fala: é nós. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe. E eles começam ali, a preparação para fazer o quê? Para invadir aonde? Você está comigo, querido? A Rebeca falou semana passada: eu sou carente, me ajuda aí. Eles se prepararam para entrar em Jericó, primeira cidade ali, mas para Canaã também. Canaã era o plano maior, mas Jericó era um dos passos. E Jericó era uma cidade cercada, murada, era uma fortaleza. E eles começam a dizer: o que faz, o que não faz, o que faz, o que não faz, o que faz, o que não faz. E Deus fala para eles: marche, separe o povo, assim, assim, assado, cozido, mexido, frito, e marche, não faça nada. E pior, depois grite. Às vezes não faz sentido o que Deus nos diz. Acho que você já está pegando onde que eu quero chegar. Às vezes não faz sentido aquilo que Deus nos diz para nós. A questão é: nós vamos obedecer?
Ou nós vamos fazer aquilo que nós queremos fazer? Josué e Caleb obedecem ao Senhor. E para resumir a história, eles fazem o que Deus mandou, eles entram para dentro de Jericó e um monte de coisa acontece. E sabe o que é legal? Passa-se 40 anos desde que Josué assume o posto ali de liderança da nação. E aí Josué é recolhido. Quem assume no lugar dele? Quem? Caleb. E Caleb governa, vamos colocar dessa forma, a nação ali, o povo, por mais 40 anos. Sabe quantos anos Caleb tinha de diferença de Josué? Nenhum. Eles tinham a mesma idade. Josué, quando assume a nação, ele já tinha 80 anos. Ou seja, Caleb, quando assume a nação, tinha 120. Você imagina um velhinho de 120 liderando uma nação inteira? Faz sentido? Faz sentido, queridos? Não faz sentido. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O que eu acredito para nós essa noite é que o Senhor espera, primeiro de tudo, que nós tenhamos uma posição como a posição de Gideão. Juízes 6, versículo 13, não precisa abrir, Fê, que é na versão diferente, só se você for bem ligeiro aí, na versão Almeida Revista atualizada. Juízes 6, 13, consegue? Eu bebo uma água aqui. Não, senão eu leio aqui. Cadê a parte que eu quero ali? Está no meio, ali é na terceira linha. Depois de tudo isto, Gideão vira para Deus e fala assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Sabe, essa postura de Gideão não é assim: o Senhor fez. Não foi uma posição saudosista, mas foi uma posição assim: Deus, o que é feito das maravilhas? Por que o Senhor fez lá? Nós precisamos viver hoje. Essa precisa ser a nossa posição hoje. O que é feito, Senhor, das tuas maravilhas? O que é feito daquilo que o Senhor tem feito ao redor do globo, no nosso meio? Por que não? Nós temos esperanças, nós temos expectativas naquilo que o Senhor pode fazer. Essa foi a postura de Gideão, queridos. E Gideão fala isso para o Senhor, e o que acontece? Tá ruim. Gideão estava lá com mais de 20 mil homens. Aí Deus manda, faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro. E ficam 300. Mas o que Deus queria fazer, Ele fez. Fez ou não fez? Se não tivesse feito, nós não estaríamos aqui falando dessa história. O que nos faz, queridos, chegar até aqui é exatamente isso. O que nos fez chegar até aqui não é o que nos fará caminhar nos próximos 5, 10 anos como igreja. Nós precisamos nos posicionar de forma diferente. Nós precisamos tomar posturas diferentes. Se nós esperamos colher diferente, nós precisamos plantar diferente. Você planta melancia esperando colher uva? Não, vai vir uma fruta um pouquinho diferente de tamanho. Sim ou não? Se nós esperamos colher coisas diferentes, nós precisamos plantar diferente. Nós precisamos começar hoje. Aquilo que o Senhor quer realizar no nosso meio, fazer no nosso meio como igreja, como indivíduos, como pessoas. Declaramos, por exemplo, muitas vezes o versículo de 2 Coríntios 5, versículo 7. Quantos sabem o que é o versículo? Esse era um dos versículos que você precisava ter de cor no seu coração. Visto que andamos por fé. Aí já na NVT aqui. Por isso que eu falei que você precisa ser rápido. Deixa na NVT, os que tiver ar aqui, eu leio aqui. É mais prático. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós cantamos isso hoje. Mas nós não vivemos isso. Nós declaramos isso. Mas nós não vivemos isso. Ou eu estou mentindo? Fala na minha cara, querido. Sem nenhum problema, a gente não vai brigar. Essa não é uma realidade muitas vezes para nós.
Nós precisamos nos posicionar de forma diferente. Porque nós declaramos, não, nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Mas aí o Senhor está declarando coisas para nós como igreja, que são, convenhamos, irreais. A nossa realidade de hoje não comporta aquilo que Ele está falando, sim ou não? Sim ou não, querido? Mas aí nós olhamos para o hoje e duvidamos do que Deus está falando. Nós somos escravos da nossa emoção, e só a esperança pode nos libertar, queridos. Não há como fugir das mudanças, encare-as. Não há como controlar as coisas, submeta-se ao plano eterno do eterno. E não é redundância, não será sempre do nosso jeito, queridos. E um dia, eu acredito que esse dia está bem próximo para nós, nós compreenderemos que isso não é uma maldição. Muito pelo contrário, isso é uma bênção. Porque se as coisas forem sempre como nós queremos, fica chato. Uma hora dá ruim, uma hora você fala, nossa, que coisa chata que eu queria. Sim ou não? Quantas vezes você desejou aquela coisa? Você ficou um tempo. Pegou o cartão emprestado do vizinho, do primo, do sei lá quem, gastou, comprou um negócio. Passou 2 dias, você falou, por que eu comprei esse negócio? Só eu que já fiz isso? Se a nossa vontade sempre fosse feita, queridos, dava ruim. É difícil crer nisso. O que é controlado não cresce. O que cresce não se controla. É difícil crer nisso, queridos, mas será depois da dor de um adeus que nós experimentamos a alegria de um surpreendente olá. Depois de dizermos adeus para aquilo que passou, sabe, você vai se virar assim, adeus, vai liberar aquilo que passou. A hora que você virar para cá, você vai ver tanta coisa vindo na sua direção, você vai falar, olá. Você está preparado para o novo? Ou você está preso ao velho ainda? Temos tanto medo, queridos, de perder o que nós amamos, que nem percebemos que por causa deste medo estamos nos perdendo de tudo e de todos. A gente deixa de mão, a gente perde o brilho, a gente perde a leveza, a gente perde os sonhos, a gente perde a expectativa e por vezes até a fé. Ou nós confiamos em Deus e caminhamos para uma nova página na nossa história, ou nós seremos um livro que infelizmente ficou pela metade. Já assistiu aqueles filmes, lança no cinema, você vai cheio de expectativa. Vamos falar de um filme mais antigo, Crepúsculo. Você vai lá, assiste e tal, e acaba o filme e você fala, não terminou. Ou pior, aquela série de televisão, todo mundo sabe, La Casa de Papel. Você assistiu a primeira temporada empolgado, aí termina e você fala, ué. Aí você assistiu a segunda temporada, aí teve um contexto. Você falou, agora eu quero ver a terceira, que história eles vão inventar. Aí você assistiu a terceira, o que aconteceu? Nada, terminou na metade a história. E se acaba ali? Eu já assisti séries que eles começam 2, 3 temporadas, de repente cancelam a série. Eu falo, poxa, podiam ter dado um fim pelo menos. Aquela história fica sem continuidade. É isso que acontece conosco, queridos. Os dias ruins, os dias maus, são o que dão sabor para os dias bons. Aí você deve estar pensando, Tiago endoidou. Não faz sentido. Mas deixa eu te explicar. Ou deixa eu tentar te explicar. Por que nós temos dias bons? Ninguém se arrisca? Porque nós tivemos dias maus. Qual que é a nossa medida? Vamos lá, a gente está no meio de adultos só, acho que não tem ninguém menor aqui de 15 anos, 16 anos. A primeira vez que você deu um beijo, foi bom? Foi estranho. Foi uma coisa estranha.
Mas depois, com a prática, no namoro, tá, queridos? Coisa séria, santa, purificada, não essas coisas que você está pensando aí. Mas com a prática, o beijo fica bom. Mas por que ele fica bom? Porque provavelmente o primeiro foi ruim. Se o primeiro é aquele mar de rosas, aí depois deu ruim. Os dias bons são o mesmo. Para que nós tenhamos dias bons, nós precisamos ter dias maus. Se nós vivermos só dias bons, a gente se acostuma com aquilo. E aquilo já não é mais bom, é normal, é comum, é natural. Os dias maus são a medida, então, para os dias bons. Nós precisamos ter dias maus para viver os dias bons. Nós vivemos, queridos, tão aprisionados em não viver os dias maus, que muito preocupados assim em as coisas não darem erradas. Sim ou não? Você não se preocupa com isso? Não pode dar errado de jeito nenhum. Quando na verdade são elas que fazem o resto ganhar importância, ganhar valor. Deixa eu te perguntar algo. Você lembra daquele trabalho de faculdade, de colégio, que você se reuniu em grupo e você não fez nada? Qual foi a matéria desse trabalho? Você não lembra. Mas aquela matéria, talvez lembre, um ou outro lembra. Mas aquela matéria que você se empenhou, você estudou, você não pode não saber o todo, mas aquilo tem valor para você. Sim ou não? Estou errado? Vamos falar de esporte. Eu já ouvi, por exemplo, matérias de jogadores de futebol que ganharam uma Copa do Mundo. Não, você é campeão. Ele fala, eu não sou campeão, eu sequer entrei em campo, eu era só um reserva. Ele se desmerece. Ele fazia parte de um coletivo ali. Mas o cara se desmerece por quê? Porque ele não entrou em campo. Ele treinou, ele se empenhou, ele se esforçou, mas ele não ganhou. Ele se considera não vencedor. Agora o cara que ganhou, que entrou em campo, que pagou um preço, jogou contundido, esse cara valoriza aquilo. Nós precisamos nos esforçar, queridos. Existem coisas que nós precisamos de empenho. Nós precisamos valorizar aquilo que vivemos. Sabe, aqui em Alphaville rolava muito uma história que um jovem sofreu um acidente na frente da Unip. O RG dele caiu na calçada. E 2 semanas depois o pessoal da Unip ligou para a mãe dele falando, olha, seu filho passou no vestibular. Por quê? Porque acharam um RG. O que o pessoal estava querendo dizer? Eu não sei se essa história é verídica ou não, eu acredito que não. Mas eles estavam dizendo assim, qualquer um entra na Unip. Vai lá, faz, passa. Eu fiz Unip, queridos. Não estou falando contra, não. Tive professores que me davam aula na Unip que eram professores da USP. Não é o aluno, não é o professor quem faz a faculdade, é o aluno quem faz a faculdade. Como nas nossas vidas, no nosso caso, é parecido. Nós temos um Deus que está disposto a tudo por nós, mas a gente não faz nada. A gente fica ali acomodado. Vem Deus, vem em mim que eu estou facinho, faz. Sabe aquela brincadeira que eu já fiz outras vezes? Nós estamos, como diz o hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, aguardando, esperando, ainda levantando a mão assim, traz uma coca, por favor. 0, sem gás, do jeito que você quiser. João 16:33, queridos. Pode abrir, essa é a NVT mesmo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Oh, meu irmão, tá me trollando. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. São as dificuldades que dão valor ao que Jesus fez. Porque Ele venceu o mundo, Ele nos diz, ei, nos dias maus, nas aflições, tem de bom ânimo. Ou seja, Ele está dizendo para nós, você precisa passar por isso. Você vai passar por isso. Ele não está dizendo, se você passar por isso. Ele está dizendo, quando você passar por isso, tem de bom ânimo. Ou seja, você vai passar por isso. Se até agora você não passou, queridos, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai passar por isso. Ai, está rogando maldição. Não.
São nos piores momentos que nós mais crescemos, que a nossa fé é mais esticada. Mateus 11:12, não precisa abrir, Fê. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É um problema, como eu vinha dizendo, você ganhar uma medalha onde você não se esforçou para aquilo. Você participar de algo, tirar nota máxima e você não fez nada. Isso não gera relevância na sua vida, isso não transforma em nada a sua vida. O que faz sentido nas nossas vitórias não são elas em si, mas o quanto corremos para realmente vivê-las ou vivenciá-las. De novo, queridos, os dias maus não são o que dão sabor aos dias bons, mas o dia bom, ele não faz sentido, porque todos são iguais. Sabe, existe uma pesquisa que diz que homens e mulheres que ganharam na Mega não são mais felizes do que eu e você. Talvez momentaneamente eles tenham tido um surto de felicidade. Sim ou não? Ganhei na Mega, se o cara não ficar feliz ali, pelo menos momentaneamente, mas passa um tempinho, ele se acostuma com aquilo e volta a ter o mesmo senso de felicidade que eu e você temos. Nós precisamos compreender que nós precisamos viver os dias maus, enfrentá-los, superá-los, para que os dias bons façam sentido nas nossas vidas. Se olharmos para nós, queridos, para toda a criação de Deus, olha para você aí, seus olhos estão apontando para onde? Para frente. O seu nariz aponta para onde? Para frente. A sua boca aponta para onde? Para frente. A sua orelha aponta para onde? Para o lado, mas com a inclinaçãozinha para frente. Se a sua orelha fosse achatada para trás, você não escutaria como você escuta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Tudo em você é feito para frente. Por que você insiste em olhar para trás? Por que você insiste em se apegar às coisas do passado? Por que você insiste em viver aquilo que nós vivíamos há 1 ano como igreja? Há 2, 3 anos como igreja? Nós vivemos coisas extraordinárias como igreja. Eu lembro de cultos eu lembro de um culto que meu pai sequer leu a Bíblia. Isso não é heresia não, queridos. Eu já falei aqui para vocês, a minha preocupação não é ler a Bíblia. Minha preocupação é pregar a verdade, porque a gente pode ler a Bíblia, e a Bíblia tirada de contexto, ela é a mãe das heresias. Mas ele sequer leu a Bíblia, e pensa num culto que não terminou bem. Para nós, assim, humanamente falando. Nós vivemos coisas extraordinárias, mas ei, eu não vou me apegar ao passado. Eu posso me basear no passado para chegar diante de Deus, como Gideão fez. Deus, o que é feito das maravilhas que o Senhor fez? O Senhor não muda. O Senhor continua querendo fazer e realizar no nosso meio da mesma forma que Ele já fez no passado. A questão é, você está disposto a mudar algo em você para viver o que Ele quer fazer? Porque todos os homens e mulheres na palavra que foram chamados, foram comissionados para algo, eles se prepararam para isso. Nós temos recebido palavras como igreja, mas se nós como igreja não nos prepararmos para isso, nós não viveremos elas. Nós temos uma palavra na Bíblia, que nós como igreja saquearíamos o inferno. Mas se nós não nos prepararmos para viver isso, o inferno vai continuar lá, sem ser saqueado. O que você tem feito de diferente? O que você tem buscado de diferente? Sabe, você continua vivendo da mesma forma. A responsabilidade é do Tiago. Ei, a palavra não é sobre o Tiago. A palavra é sobre a igreja. Eu posso me descabelar. Posso fazer jejum e ganhar... É difícil me descabelar. Posso fazer jejum... Com isso, passar 2 anos jejuando, emagrecer 300 quilos, sumir, e nada vai acontecer, se eu fizer isso sozinho. Essa responsabilidade não é minha sozinha, queridos. Como igreja, nós temos uma responsabilidade de nos adequarmos àquilo que o Senhor quer fazer sobre nós. Nós temos recebido palavras aqui, sim ou não?
Quantos estavam aqui no dia que a Ju ministrou? Ela nos trouxe uma palavra. Quantos estavam no dia que o Léo ministrou? Ele nos trouxe uma palavra. Quantos estavam aqui no dia que o Marco Rosa ministrou? Ele nos trouxe uma palavra. O Fred nos trouxe uma palavra. Gente, a gente está recebendo palavra tem tempo. Sabe qual é o problema? Nós estamos coletando palavras e guardando elas na gaveta. A gente virou colecionador de palavras. Não tem aquele filme Colecionador de Ossos? A gente virou colecionador de palavras. Sabe, a gente vai chegar diante de Deus e falar, yes! Como igreja nós recebemos 39 palavras. E o que vocês fizeram com ela? Nós guardamos no coração. Bem guardadas. Não dá, queridos. Eu não sei você, eu não quero ser uma eterna promessa. Nós acompanhamos no país do futebol, naturalmente nós acompanhamos muito futebol. Quantas promessas nós já não vimos surgir no futebol? Inúmeras, certo? Quantas vingaram? Quantos jogadores nós não vemos aí com seus 28, 29, 30 anos e falando, pô, esse cara ainda é uma promessa. Eu não vou citar nome, mas tem um jogador que com 17 anos recebeu uma proposta astronômica. Sei lá, 10 anos atrás. E o time não quis vender. Esse cara subiu para o profissional e o que aconteceu? Nada. Saiu de graça. Essa promessa não se concretizou. Eu não sei você, mas como igreja, queridos, eu não quero ser uma promessa. Eu quero me tornar uma realidade daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Só que nós precisamos nos mover nesse sentido. Nós precisamos deixar para trás as coisas que lá atrás precisam ficar. O propósito de Deus para nós não tem a ver com aquilo que já passou. Aquilo faz parte de um todo. Mas com aquilo que está por vir sobre as nossas vidas. Filipenses 1, versículo 6, diz, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Você está vivo? Se tem alguém com dúvida, faz assim, respira. Você está vivo. Se a sua vida ainda não acabou em terra, ainda existem coisas para se cumprirem na sua vida. Se tudo que Deus precisasse fazer na sua vida já tivesse cumprido, queridos, Ele tinha te recolhido. Tem gente que fica devendo hora. Tem outros que até cumprem hora extra. Tem um rei na Bíblia que é mencionado dessa forma. Deus declara, você vai morrer. Prepara tudo que você vai morrer. Ele se humilha, ora, e Deus fala, eu acrescentarei 15 anos na sua vida. E o que aconteceu? Deu ruim. O filho dele, que ele gerou nesses 15 anos, assume o reinado depois que ele morre, e é um dos piores reis da história de Israel. Ele viveu 15 anos, mas ele não preparou, ele não cumpriu o propósito. Nós precisamos nos adequar. Marcos 10:18 diz, porque me chamas bom. É Jesus falando. Alguns homens chegam diante dele e falam, tu és bom. Ele fala, por que me chamam bom? Bom é aquele que completou a obra. Aquele que completa a obra é bom. Aquele que deixa a obra pela metade deixa para lá. Se Deus já lançou, queridos, no passado, os nossos pecados, as nossas coisas ruins, sabe? Aquela coisinha que às vezes nem é pecado. Mas se Ele já lançou no passado, Miqueias 7:19, pode abrir, Fê, na NVT, ela diz assim, ó. Miqueias 7:19. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sob teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Por que você está lançando anzol tentando buscar de volta aquilo que está lá na profundidade do mar? Por que nós estamos tentando trazer de volta aquilo que já era para ficar lá no passado há muito tempo? Por que nós estamos tentando, insistindo em trazer de volta? Eu acabei de falar, nosso braço se movimenta para trás. Se a gente forçar, movimenta. Por que as pessoas que são presas colocam o braço para trás? Porque quebra o movimento.
Tenta correr com o braço amarrado assim para trás. O seu pé, ele aponta para trás? Não sei que você seja aquele bicho lá que eu nem lembro o nome. Como é que é o nome da... O quê? Curupira. Tá sabendo o nome dos demônios ainda. Curupira que ele anda para frente ainda, né? Isso que é o pior, o pé é o contrário. Mas sabe, tenta andar para trás. É diferente, andar para frente é mais leve, flui melhor, sim ou não? Nós fomos feitos para caminhar para frente, queridos, não para trás. Para de olhar para o passado. Eu volto a frisar, se é para nós olharmos para o passado, olha para Jesus. Olha para a cruz, não fica olhando para... Ai, porque não me perdoou. Porque... Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas para de lançar a vara, querido. Para de tentar buscar aquilo que está lá atrás. Não. O saudosista. Não, há 100 anos a Rua Azusa foi impactante sobre o mundo. Há 500 anos a Reforma Protestante. Para, querido, por favor, para. O Deus que fez é o Deus que faz. Tem 3 filmes aí. Deus não está morto. O Deus que fez é o Deus que faz. E eu quero acrescentar aqui um acrescentar de Tiago. O Deus que faz é o Deus que faz. Como assim? Falou e não falou nada. O Deus que faz lá na Bethel Church. O Deus que faz lá na Rio Santos. O Deus que faz aqui na Lagoinha de Alphaville, ou na Lagoinha de Niterói, ou lá na Lagoinha de BH, é o Deus que faz aqui na Rocha. É o mesmo Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, quantos têm vivido milagres, ou histórias, testemunhos, experiências com Deus profundas nos últimos tempos, aqui nos últimos meses? Olha aí para o seu lado, Deus está fazendo coisas. O que dizer, queridos? Vocês acompanharam um pouquinho de longe o nascimento do Caio. Foi pra gente, pra mim, pra Rê, foi algo assim realmente punk, puxado. Eu confesso que eu fiz a oração que o Luiz Hermínio fez quando ele teve o filho dele, Samuel, há 13 anos atrás. Eles fizeram alguns exames e o filho dele foi constatado com uma síndrome. Eu não sei se era de Down, mas tinha todos os exames apontando para isso. E Luiz Hermínio virou para Deus e falou: Deus, tudo bem, se é isso que o Senhor tem para mim, maravilha. Mas o Senhor vai perder um grande pregador. É claro que foi brincando. Eu também fiz essa oração brincando com Deus. Falei: Deus, eu não estou preocupado com isso. Se eu tiver que abrir mão do púlpito, eu abro mão do púlpito. Mas eu falei: Deus, por quê? Qual a razão? Porque chegou naqueles últimos dias. A gente fez um ultrassom na segunda-feira, que era somente para ver o líquido amniótico lá da bolsa. Fugiu a palavra, gente do céu. Do quê? Da bolsa. Era só para isso. E aí a mulher constatou lá, ela olhou, ela fez começou a perguntar: vocês passaram num cardiologista neonatal e tal, para ele ver? Neonatal não, né? Gestacional, para ele olhar e tal. A gente passamos, mas não deu nada, não apontou nada. Tá, tudo bem, não, porque eu tô vendo isso aqui e tal. Ali a gente já começou a ficar preocupado. Aí a gente foi para a médica não, porque isso, eu tô preocupada, preocupadíssima. Quando assim, a médica deveria estar confortando a gente e era quase o contrário. Calma, vai dar tudo certo. E ao mesmo tempo que a gente estava preocupado, nós estávamos em paz. Mas preocupados, queridos. Bem preocupados. A gente foi em São Paulo, fez outro exame lá. A menina de lá já falou: olha, para mim aqui parece algo simples, vai se curar naturalmente. A gente foi para casa tranquilo. Aí no outro dia a médica nos liga, fala: olha, a médica que estava lá na Áustria participando de um negócio disse que não é tão simples, que pode ser algo muito grave. Aí a gente: pô, tá de brincadeira, Deus. Resolve logo. Se vamos enfrentar esse negócio. Mas fica, não é, não há coração que aguente. Aí não é o coração do menino que vai dar ruim, é o meu. Aí, isso na quarta-feira de manhã. O parto estava marcado para quinta-feira. E aí eu comecei a orar: Deus, por quê? Qual é a razão? Qual é o propósito disso? Se vier amém, eu não estou preocupado com isso. Mas por que, Deus? Qual a razão disso? E a única coisa que Deus me disse foi a passagem do cego. Falei: Deus,
Gente, eu sou muito franco assim com Deus mesmo, tá? Eu falei, Deus, vai se lascar, tem 200 passagens de cego na Bíblia. Aí Deus falou, a passagem do cego, onde os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, por que ele é cego? Porque os seus pais pecaram ou porque ele pecou? E Jesus diz, nenhum nem outro, mas somente para que a glória de Deus se manifestasse. Eu falei, amém, Deus. Mas eu estou preocupado mesmo assim. Mas amém, fomos para o parto. Tivemos o Caio nasceu, tudo bem, tudo tranquilo. E eu me recordo que quando elas tiraram o bebê de dentro, eu estava de frente assim, as duas médicas, com a cara assim apreensiva, preocupadas. Elas olharam já assim, primeira coisa elas olharam para o rosto para ver se não tinha nenhuma síndrome. Porque poderia ter uma síndrome parecida com a de Down, que tem um rosto parecido também. Não tinha nada. Aí elas já ficaram mais tranquilas, ótimo, não tem síndrome nenhuma. Aí eles mal tirou a cabecinha do Caio para fora assim, o Caio já deu um maior berro. Falei, toma capeta, chupa essa. Aí saiu ali, pesou ele e tal, tudo tranquilo. Levou ele lá para o UTI, a gente saiu, terminou, elas estavam terminando o parto, eu saí, eu fui jantar. Voltei para o hospital, cheguei no hospital, a Rê já estava no quarto. Aí eu subi para a UTI para ver o Caio. Eu tinha pegado ele ali no parto e tudo mais, eu subi lá para ver se estava tudo bem na UTI e tal. Cheguei lá, olhei ele, tudo tranquilo, eu entrei na UTI assim, aí eu fiquei assustado. Não por causa do Caio, mas porque por baixo ali tinham aproximadamente uns 200 bebês, em situações graves. Na sala do Caio tinham, acho que 12 incubadoras, 9 estavam sendo usadas. E a sala do Caio era a sexta, de 12 ou 13 salas, então você imagina. Todas do mesmo tamanho, 12 ou 13 por 10 por 10, já dá 100 leitos ali. E tinha muita criança, muito bebê ali. Bebês pequenininhos, bebês esverdeados, bebês amarelos. E eu olhei o Caio assim, tô na glória, cara. Tranquilo, ele não chorava, não reclamava. A hora que eu subi, as enfermeiras já vieram me falar, ó, ele já mamou uma vez, no copinho ali, num sistema delas, né? Mamou bem, se tivesse mais, ele comia mais. Eu falei, é dos meus. Tudo tranquilo, tudo em paz. Desci para o quarto, dormi, capotei. Acordamos no outro dia. Aliás, eu acordei algumas vezes de madrugada, porque a enfermeira entra lá o tempo inteiro, né? Mas de manhã a médica veio nos visitar. E ela chegou lá já e... Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Tamo bem, estamos tranquilos. E a médica assim, muito espantada com a nossa reação. O tempo inteiro ela olhando pra gente assim, meio... Cara, esses caras são loucos. Não faz sentido. Mas para resumir bem, para eu não me alongar, passou lá os 2 dias, no primeiro dia à noite, né, no dia seguinte do parto à noite, o Caio veio para o quarto, já começou a mamar, pegar no peito, demorou um pouquinho para descer leite, normal, mas desceu o leite normal para Rê, começou a mamar, e tivemos alta normal, como se tivesse sido um parto comum, natural. Em 3 dias nós estávamos em casa, domingo à tarde a gente estava em casa. Na segunda-feira, não, uma semana depois, 7 dias depois, né, nós voltamos na médica. Aí sentamos com ela, ela olhou o Caio e falou, que bebezão, hein? Olhou para Rê, você tá bem, eu achei que você ia chegar aqui estribuchando. Não aguento. Vocês estão bem. Aí ela se abriu com a gente. Ela falou, no dia que eu soube da situação do Caio, o ultrassom, ela ficou assim, muito preocupada. Ela tinha... Mas nesse dia ela falou, eu cheguei em casa e eu só chorava. E quem foi acudir ela foi a mãe dela. Por que você está chorando? Eu falei, o que aconteceu? Não, esses meninos estão com o filho lá, e o filho está assim, assado e tal. E ela, mas por que você está assim tão triste? Não, porque o menino está mal e tal, pode ser um problema. Mas e os pais? Os pais estão bem, eles que estão me ajudando a superar isso. Aí eu quase que virei assim, eu falei, então me paga você. Né? Mas enfim. E fora isso, ela falou, não, a gente chegou lá no hospital, eu fui visitar vocês no hospital, eu cheguei nas enfermeiras, que tem a parte das enfermeiras, na enfermaria lá. Ela chegou para as enfermeiras falavam assim, cara, que mãe é essa? Que pai é esse?
Porque a gente chega lá, eles estão tranquilos, o filho dele está na UTI. E eles estão em paz. Eles não estão ali arrancando cabelo, dando pirueta, meu Deus, meu Deus. E ela falou que em contrapartida tinha uma outra menina que estava com o filho bem, tudo tranquilo. Só que pensa numa mulher Nutella. Ela falou, aí as enfermeiras, num outro andar, as enfermeiras chegaram assim e falaram: essa sua paciente aí, hein? Misericórdia. Ninguém queria ir para aquele quarto. Ela falou que quando chegou nesse quarto dessa menina a primeira vez, tinham 3 enfermeiras dentro do quarto. O marido assim sentado, tipo, com os cabelos todo bagunçados, eu não sei o que fazer. A mulher reclamando horrores. Mas o que você tem? Tá com dor? Não. O que você tem? Você está clamando? Eu não aguento. Não aguento o quê? O que você está sentindo? Nada. Em contrapartida, a gente tranquilo. E essa médica, o irmão dela, queridos, teve uma situação no braço alguns tempos atrás, mora no interior, teve uma situação no braço, foi para o hospital, colocaram um pino. Ele não cuidou bem, inflamou. Aí ele voltou no hospital, tomou alguns remédios, acharam que a inflamação tinha passado, não passou, a inflamação correu e passou para a coluna. Quando a inflamação passou para a coluna, ele perdeu os movimentos inferiores. Ele está internado hoje na casa dessa médica. Ela trouxe ele para São Paulo e ela está na sala dela, sem se movimentar. Ele tem melhorado bem de pouquinho. Ele toma um remédio que é muito agressivo para o corpo, que baixa muito a imunidade e pode atacar outras áreas. Então ela está nessa situação toda. E aí o Senhor falou com a gente, falou: foi por causa disso que o Caio teve tudo isso. Aí eu estendi a mão assim e falei: eu vou dar um soco nela. Claro que não, brincadeira, queridos. Mas nesse dia nós oramos com ela. Ali no consultório eu orei com ela. Nós declaramos cura sobre ele. Aí eu declarei na oração, o Senhor nos mostrou que era para esse momento que o Caio surgiu dessa forma, para que ela visse e cresce. Ela chorou, parecia o Isaac, quando eu reclamo com ele, quando eu brigo com ele. Mas chorou assim. Aí eu terminei a oração e falei: doutora, você quer que a gente fique aqui uns 5 minutos para você recuperar a compostura? Porque tinha um monte de gente do lado de fora já esperando. Ela: vocês são demais. Eu falei: não é a gente não, é Jesus. Mas a nossa fé foi esticada nesse processo, queridos. Sabe, a gente olhava assim, eu falava: com o Isaac, quando veio o Isaac, a gente não precisou fazer nada disso. A gente não precisou ter fé. A gente só precisou do plano de saúde. Foi lá, fez o negócio e acabou. Mas nesse momento a nossa fé foi esticada. A gente precisou confiar em Deus. Ei, se Ele é Deus, Ele é Deus. Se Ele está no controle, e nós cremos que Ele está no controle, deixa o controle na mão dEle. Porque nós tivemos com 2 meses, mais ou menos, com 28 semanas, eu não sei lá quanto tempo tem. Ele fez o primeiro examezinho lá, e aí deu uma possível alteração que poderia ser uma síndrome. A médica falou: faz o exame e tal. Eu falei: não vou fazer não. Aí ela olhou assim: tá bom. Na realidade a Rebeca que falou para ela. Eu falei: não acho que ele vai ter nada, ele é só grande e boa. Mas elas até o fim ficaram esperando por isso, né? Para ver o rostinho do Caio ali. E a hora que o Caio nasceu, queridos, sabe quando você pisca 362 vezes em meio segundo? Eu fiz isso, para não chorar ali na hora, pisquei. Fiquei vendo as tripas da Rê ali para fora, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas nós tivemos que ser esticados. Sabe, você está disposto ao novo? Um novo vai pedir de você alguns esticamentos. Você quer isso? Ou você está cômodo onde você está? Se está cômodo, maravilha. Mas não reclama que o irmão do seu lado depois vai viver coisas espetaculares e você vai falar: pô, Deus esqueceu de mim. Não, você que abriu mão dele. Porque existem coisas que nós precisamos fazer, queridos. Existe um esforço, um empenho que é nosso. Sabe, olha para Jesus. Jesus viveu 33 anos nessa terra, sim ou não? Sim. 30 anos foram extremamente normais. Bem normais, como o meu e o seu. Naturais, bem comuns. Ele teve 3 anos sobrenaturais. O que mudou dos 30 para os 3? Esforço, empenho.
Ele foi levado para o deserto, jejuou 40 dias. O jejum mudou Deus? Não, o jejum mudou Jesus. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você fez um propósito? Qual foi a última vez que você jejuou só na água? Ah, Tiago, isso é exagero. Ah, vai ler a Bíblia, irmão. Inúmeros homens e mulheres jejuaram, passaram por processos de jejum. Os homens, os nazireus no passado, no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, todos eles precisavam passar por uma abstinência de alimentos, de alguns tipos de alimentos. Comia errado, o voto se perdia. No Novo Testamento, vários homens jejum, várias coisas. Sabe, você não quer um Deus. Você quer um controle. Faça isso para mim, faça isso para mim, faça isso para mim o tempo inteiro. Mas existe a sua parte. O que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Você tem fôlego de vida? Você acha que é por quê? Porque você é muito digno. Não, nós não somos dignos. Agora, se nós queremos viver coisas maiores, nós precisamos mudar o que nós estamos fazendo hoje. Nós precisamos caminhar de forma diferente do que nós estamos caminhando hoje. Eu não sei se você está entendendo, mas a gente precisa parar, queridos, de ser saudosista. Saudosistas não caminham adiante, eles se prendem ao passado. O que os anjos chegam para Ló e falam para ele? Corre da cidade e não olhe para trás. O que aconteceu com quem olhou para trás? Estátua, ela ficou o quê? Presa ao passado dela. Sabe, no que você tem olhado para trás? Ah, porque fulano de tal me magoou. Libera. Eu magoei fulano de tal. Libera. Eu fui grosso. Libera sobre você. Eu isso, eu aquilo outro. Ah, o outro me. Libera. Cara, Jesus veio, morreu e te libertou. Mas você vai e se aprisiona. Já pulei um monte de coisa aqui, eu preciso me achar aqui agora. Espera aí. Larga, queridos, aquilo que é de Deus por aquilo que é de Deus. Como eu disse aqui, libera. Olha só uma frase, Bob Goff. Eu não sei se você conhece. Eu nunca vi ele pessoalmente, não sei nem quem é. Nunca vi nem mais gordo nem mais magro. Mas ele disse o seguinte: sabemos que estamos crescendo quando o nosso amor pelas pessoas é maior que a nossa opinião sobre elas. Eu não amo essa pessoa porque ela me fez isso, aquilo e aquilo outro. Isso é a sua opinião. Ame as pessoas. Eu fui ofendido, libera. Eu fui mal educado, libera. Eu fui magoado, libera. Eu me senti traído, libera. Pare de olhar, queridos, para o passado, buscando subterfúgios para se prender a ele. Se é para olhar para o passado, como eu já disse, olha para a cruz. Já está consumado. Ele perdoou, Ele amou, Ele nos libertou. Existe uma passagem, Provérbios 20, versículo 3. Vamos ler só a parte A. Já vai cair no telão, você vai ler tudo, eu tenho certeza. Olha lá. Evitar contendas é sinal de... Vocês estão aí? Evitar contendas é sinal de honra. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: honroso é para o homem desviar-se de contendas. Ah, Tiago, mas é evitar. Tá. Evitar a contenda é sinal de honra. Agora, manter a contenda não liberando perdão é sinal do quê? Silêncio da morte. Falei alguma besteira? Aí nós lemos a segunda parte. Olha lá. Meu irmão, para de mudar a versão aí. Tá me trollando. Apenas o insensato insiste em brigar. E aí na versão Almeida Revista Atualizada diz: mas todo insensato se mete em
rixas. Para de guardar rancor, queridos. Troca o G da amargura por um C, amargura. Não sei se você entendeu, acho que só a Dalila entendeu. Ou por misericórdia ela falou um amém. Troca um G de amargura por um C e um espaço por amar cura. Ah, eles não são dignos do meu perdão. Ei, como você também não era do perdão de Cristo. Mas porque Ele nos perdoou e nos amou, nós perdoamos e amamos. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Nesse sentido, queridos, eu quero te ensinar algo. Seja egoísta, pense em você. Libera perdão. Libera a pessoa. Para de tentar trazer de volta pessoas que já saíram da sua vida. Eu andei ouvindo por aí algumas pessoas falando, porque você não sabe o que elas falaram pelas suas costas. Ei, não, eu não acredito nisso. Tem muita gente que pode ter falado besteira, mas tem muita gente que foi muito boa na minha vida e já não faz parte da minha vida. Libera. Para de tentar enlaçar como se fosse um boi e trazer de volta. Não vai valer ponto, você não vai vencer a festa do peão, nem nada. Libera. O Léo me disse algo que foi muito profundo para mim. Aqueles que querem ser bênção estão perto. E não é perto fisicamente. Até porque o Léo, para mim, ou eu para o Léo, estamos bem longe, queridos. Ele está lá em Moçambique. Agora ele está aqui ainda, ele não voltou, mas eles moram lá em Moçambique. Eu moro aqui. Como é que a gente faz? Ou eu vou mudar o cenário. O Fred mora aqui do lado, né? Estava falando esses dias com alguém. Qual é o sentido que faria eu me aliançar ao Fred? Era muito mais prático eu pegar alguém perto. Sim ou não? Eu falei, estava brincando com uma pessoa, eu falei, se eu tiver um arranca-rabo com a Rebeca, falando, não, precisamos conversar agora com o nosso pastor, vamos descer para o litoral. É 2h30 de viagem. A gente chega lá, o pastor, vamos conversar? Eu falo, não, pastor, só vim te dar um oi, agora eu estou indo embora, porque a gente ficou 2h30 juntos e já conversamos. Você concorda comigo que não faz sentido? Sim ou não? Só eu que penso nessas coisas? Mas aqueles que querem estar perto são bênção. Para de enlaçar e de trazer de volta, queridos. Mas como eu disse, nós precisamos ter preparo. O Fred tem dito essa frase com frequência, que foi a frase que eu já disse. O Deus que fez, é o Deus que faz. Ele está fazendo no nosso meio. Agora eu quero nos preparar aqui, ou nós precisamos nos preparar para o preparo. Deus pode ter declarado, queridos, o céu na terra, ou como eu já disse, até o saqueamento do inferno. Mas se não houver preparo, nada acontece. Sabe por que Josué assumiu o lugar de Moisés e 40 anos depois Caleb assumiu o lugar de Josué? Porque eles se prepararam. Você está preparado para aquilo que Deus quer fazer e realizar na sua vida? Ou o Senhor precisa reter algumas coisas na sua vida, porque se Ele te entregar, isso te afasta dEle? Qual foi a última vez, queridos, eu volto a perguntar, que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você fez um propósito? Qual foi a última vez que você passou um tempo se separando para Ele? Eu não estou falando devocional. Estou falando de preparação. Tiago, isso é exagero. Eu já falei dos jejuns, várias pessoas que jejuaram, vários homens e mulheres que se prepararam para isso. Você quer mudar, queridos, o que houve? Sim ou não? Muda o que você fala. A vida é um eco. Quer mudar o que colhe? Muda o que planta. Você já reparou, como eu já disse, que Cristo viveu 33 anos, dos quais somente 3 foram milagrosos, assim, sobrenaturais? Eu tenho certeza que antes Jesus tinha um caráter íntegro. Era um homem que as pessoas olhavam e falavam, cara, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Musiquinha das antigas aí. Eu quero propor para nós, queridos, essa noite como igreja, um tempo de jejum. Um jejum comunitário. Amém. Uns 3 amém. Uns 2 misericórdia.
mais um monte de não vou fazer. Mas eu quero propor para nós, queridos, a minha ideia aqui era 40 dias, mas para nós entregarmos juntos, nós vamos fazer 42. Para dia 3 de novembro nós entregarmos juntos aqui o jejum. O que eu vou fazer de jejum? Queridos, você quem sabe. O que você gosta? No meu caso, doce. Não adianta, eu já fiz 6 meses de doce, mas o doce eu vou fazer, mas vou fazer outras coisas também. Já acabou já. Não, está lá, o seu pedaço está lá, eu separei. Jesus, realmente. Mas eu quero propor, queridos, esses 42 dias para nós. Por que 42? Na verdade era 40, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aí eu estendi para 2 para a gente conseguir entregar junto aqui. E aí você vai espalhar isso para as outras pessoas que não estiveram aqui hoje. Amém? Me ajuda aí, querido. Me ajuda a pregar. Mas olha só, não faça regime. Não é regime. O propósito não é emagrecer. E eu te sugiro, não suba na balança. Esquece peso. Não foca nisso. E não use isso como estímulo. Mas foque naquilo que o Senhor tem para você. Separe tempo para você orar. Separe tempo para você ler a palavra. Se prepare para isso. Eu quero te dar 5 motivos para nós orarmos aqui. Eu te sugiro anotar. Ou depois você assiste no YouTube e pega de novo. Pô, irmã, você tem 5 anos que você está aqui, você não anda com caneta na mão? Tô brincando. Os irmãos vão me assistir online e vão falar: meu Deus, esse cara. Vamos lá, primeiro, o que como igreja nós precisamos fazer para que essa promessa que o Senhor tem declarado sobre nós se cumpra? Isso é nós descobrirmos o que nós precisamos fazer. Segundo, anotou aí, querido? Eu posso pôr também. Pode ser também, a gente coloca na descrição, no Facebook, para todo lado. Segundo, nos prepara para o cumprimento dessa promessa. São coisas diferentes, queridos. O que precisamos fazer. E segundo, nos prepara para esse cumprimento. Terceiro, ore por trabalhadores vocacionados em cada um dos ministérios. Especificamente, queridos, que aqueles que não têm chamado para a área que estão atuando, se sintam descomissionados por Deus para abrir mão dessa área, mas recomissionados para aquilo que o Senhor tem para eles. Por exemplo, não vou falar de igreja, tá? Vou falar de uma coisa diferente para não dizer que eu estou dando indireta para ninguém dentro da igreja. Mas, por exemplo, ore, se o cara não é zagueiro, que ele vá para o ataque. E se ele não é atacante e está lá tentando fazer gol, que ele volte para o gol dele. Entendeu? Que o Senhor envie os seus trabalhadores. A palavra diz, queridos, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E a gente se apega a isso para se comover, para se convencer. É maçante mesmo, são poucos trabalhadores, mas o versículo não termina aí. A passagem não acaba aí. Ela diz: ore, peça ao Senhor da seara, e Ele enviará os trabalhadores. Sabe por que nós temos poucos trabalhadores? Porque nós pedimos poucos trabalhadores. Essa responsabilidade não é de Deus. Por isso eu estou falando para você, leia a Bíblia nesse período. Amém? Terceiro ponto. Quarto ponto. Para o poder e o agir do Espírito Santo no nosso meio ser aumentado. O Espírito Santo sempre tem mais. Sempre existe espaço para mais. Nós precisamos nos preparar para isso. Nesse tempo que nós estaremos separados, jejuando, orando, buscando ao Senhor, nós estaremos atentos, nós estaremos mais ligados a Ele. E com isso, mais preparados para viver coisas maiores. E o quinto, queridos, eu poderia listar vários aqui, mas o quinto e último é:
Tenha os seus próprios motivos de oração. O Senhor vai te dar motivos para você orar como igreja coletiva e como igreja individual, pela sua vida particular e pela igreja coletiva aqui. Amém? Anotou? Amém. Não anotou, irmão? Ah, vai apanhar? Vou apanhar. Eu ponho lá, pode deixar. Quero chamar o pessoal do louvor. Nós estamos já encerrando. E eu quero te dizer, queridos, de novo, lembre-se, jejum não muda Deus. O jejum vai mudar você, para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu quero dizer de novo, keep moving forward. Continue caminhando, siga adiante. Para de olhar para trás. Para de focar no que nós vivemos. Para de focar nas pessoas que passaram por nós. Sabe, ore. Me veio aqui agora. Ore para que as portas dos fundos permaneçam abertas, mas para que as pessoas parem de sair por elas. E não comecem a sair pela da frente também. Mas para que as pessoas parem de sair, para que nós tenhamos condição de recepcionar, de acolher, de cuidar de pessoas. Uma grande igreja, queridos, não é feita em cima de um grande pastor, mas em cima de uma igreja que é grande, não espaçosamente. Eu não tenho condição, queridos, eu já falei isso no passado. Algumas pessoas vieram falar comigo, não, porque isso, que aquilo. Eu falei, olha só, hoje tudo bem, nós somos lá umas 50 pessoas. Hoje talvez eu tivesse condição de cuidar de todo mundo. Mas pensa comigo que esse número dobra. Já começa a dificultar. Se ele triplica, esquece, eu não tenho a menor condição de cuidar de 150 pessoas. Aí vai precisar acontecer o quê? Eu vou precisar ter outras pessoas aqui cuidando de mais pessoas. É o conselho que Jetro deu para Moisés. Moisés, separe os grupos de 100, de 50, de 20, de 10. Levanta e estabeleça homens para cada um deles. O que isso nos diz? Alguns têm condição de cuidar de 10, outros de 20, outros de 50 e outros de 100. Mas nós precisamos, quem são essas pessoas no nosso meio? Eu não faço igreja sozinho, queridos. Eu não sou igreja sozinho. Está me entendendo? Por isso é importante a célula. Por isso são importantes os outros líderes da casa. Nós precisamos nos mover nesse sentido. Nós estaremos abrindo mão, queridos, do bom pelo melhor. Nós estamos abrindo mão daquilo que nós estamos vivendo em Deus hoje, que é bom, mas por aquilo que Deus espera que nós vivamos ali na frente, que é maior e superior ao que nós estamos vivendo hoje. A palavra diz em Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, planos de lhes dar um futuro pelo qual vocês anseiam. Você anseia por um futuro? Qual é o futuro que você tem ansiado? O que vim tá bom, você não anseia por nada. Se você espera viver um futuro, você precisa ansiar por algo. Mas Isaías 55:8 e 9 diz assim: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são muito mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os planos dele, queridos, sempre são maiores do que os nossos. O que dizer de quando Deus vira para Noé e fala: ei, constrói uma arca? Isso não fazia sentido, isso não era natural, nunca havia chovido. É o mesmo que Deus virar para mim hoje e falar: constrói um teletransportador. Eu falei: oi? Isso não existe. Não existia aquilo na época. O que o Senhor tem para nós é sempre muito maior do que o que nós temos. Abraão, na sua limitação, pensou: eu vou fazer um filho em Agar, e está resolvido. Deus falou: não, eu tenho para você uma multidão, mas por meio de Sara. E gerou por meio de Sara 2 filhos. O que deu desses filhos? As nações, as 12 tribos de Israel, e uma infinidade de gente.
de Deus sempre são maiores do que os nossos. O Senhor tem declarado aqui, queridos, quando eu vi o que a Ju disse, ou o que Deus disse por meio da Ju, grandes lideranças virão atrás de vocês. Eu falei, Deus, acho que você errou de endereço feio. Não faz sentido. Faz sentido, querido? Vocês estão aí? Faz sentido? Grandes lideranças virem atrás do Tiago, que não é nem ordenado um pastor ainda. Não faz sentido. Mas ei, os planos de Deus são maiores do que os meus. São maiores do que os seus. Nós precisamos nos preparar para isso. É sempre surreal, mas sempre sendo Ele quem diz, se torna real. Êxodo 14:14 diz assim: o próprio Senhor lutará por vocês. Eu quero te dizer, nós precisamos nos preparar, nós precisamos orar para o cumprimento dessas promessas, nós precisamos sonhar com isso, mas não nos ansiar, não ficar ansioso por isso. O Senhor lutará por nós. É Ele quem fará, nós precisamos nos preparar, mas é Ele quem fará. E finalmente Filipenses 13b e 14, mesmo versículo que eu li no começo: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Keep moving forward. Continue caminhando. Siga adiante. Se coloque de pé no seu lugar, querido. Não pare de caminhar. Continue olhando adiante. Continue olhando para frente. Para de se aprisionar no passado. Para de se prender ao passado. Eu não estou falando para você abrir mão. Se você tem relação, por exemplo, com pessoas que saíram da igreja, mantenha. Eu tenho relação. Mas existem aqueles que nós já não temos relação e nós estamos buscando, sabe? Aquele negócio maçante. Abra mão. Abra mão. Você não entende hoje, mas você entenderá. Eu quero orar com vocês. Eu não sei bem pelo quê, mas eu quero orar. Vamos cantar esse louvor. Eu quero que você ore um pouquinho antes de nós orarmos juntos. Sabe, queridos, o tema desse encontro de mulheres juntas é muito propício para nós, porque sozinhos nós não fazemos nada. Uma igreja não se constrói sozinha. Uma nação não foi conduzida sozinha. Existia sim uma liderança. Moisés era o líder sobre toda a nação, mas tinham muitos outros líderes. Tudo que é feito na palavra não é feito pensando em uma única pessoa, em ninguém isoladamente, mas em um coletivo. Por isso nós precisamos, como igreja, entrar naquilo que o Senhor quer fazer sobre nós. Se você de fato quer isso, queridos, não ia chamar ninguém não aqui pra frente, mas se você quer isso, vem aqui à frente. Se você quer declarar, mostrar diante de Deus, diante dos homens: olha, eu acredito nisso, Deus. Eu acredito mais no que o Senhor está declarando do que no que os homens estão declarando, do que os meus olhos estão me apontando. E nós vamos orar aqui juntos esses 4 primeiros propósitos, para nós começarmos a entrar nisso. Pai, eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, para esse tempo de jejum comunitário, porque nós cremos, nós acreditamos naquilo que o Senhor quer fazer, mas nós sabemos que precisamos nos preparar. Santificamos as nossas vidas, Pai, nos separando daquilo que estávamos fazendo costumeiramente. Fala conosco, Pai. Nós apontamos esses 4 propósitos.
que como igreja precisamos fazer para que a promessa se cumpra no nosso meio. Além disso, nos prepara para o cumprimento dessas promessas, Deus. Move, toca onde precisa ser tocado, tira o que precisa ser tirado, Pai. Estica a nossa fé, estica a nossa dependência no Senhor, para que possamos de fato viver aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos por trabalhadores comissionados, Pai, em cada um dos ministérios. Manda pessoas, Pai, atrai pessoas para esse lugar, para ser igreja conosco, para fazer parte desse lugar conosco, Pai. O propósito maior, Deus, não é nos tornarmos uma igreja conhecida. O propósito maior, Pai, é cumprirmos a palavra que o Senhor declarou sobre nós, mas antes dessa palavra também cumprir o amor por pessoas, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam impactadas, que pessoas sejam transformadas, Pai. Que pessoas sejam inseridas no seu reino, que pessoas tenham de fato a vida transformada para viver plenitude dos teus sonhos sobre elas. E oramos também, aumenta o agir Espírito Santo, aumenta o que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós queremos mais, nós damos espaço para mais. Prepara, Deus, nos ajuda a nos preparar, a nos organizar. Nós oramos, Pai, para que a válvula de escape, o ladrão da igreja se feche, se acabe. Nós cremos, Pai, na sua palavra sobre nós, porque chegar onde chegamos, Pai, o Senhor declara: permaneça. É porque de fato o Senhor tem um plano para nossas vidas. Nós queremos viver esses planos, nós queremos viver esses processos. Ajuda-nos, Pai, a mudar a chave, a mudar o nosso olhar, a nossa visão, a deixar de olhar para trás, a nos aprisionar no passado e focar no futuro que o Senhor tem para nós. Nós começamos hoje a nos preparar como igreja, Deus. Nós começamos hoje a nos separar como igreja, Deus. Nós olhamos para o Senhor e dizemos, como Gideão: o que é feito das suas maravilhas, Deus. Nós queremos mais, nós queremos viver as grandes coisas, Pai, os grandes milagres, mas acima de tudo, a grande colheita de almas. Em nome de Jesus, Pai, prepara-nos para isso, aponta-nos para isso, direciona-nos para isso, Pai. Cada uma das palavras, Pai, que o Senhor declarou para nós, cada uma delas, Pai, que pessoas voltariam, que adolescentes viriam, que líderes nos buscariam buscando refrigério, além do cuidado, que em pouco tempo nós teríamos saudades, Pai, dos dias com poucas pessoas. Nós nos apossamos, nós declaramos que cremos nas tuas palavras. Eu declaro por terra espírito de incredulidade, espírito de dúvida, de medo, de incerteza. Eu te ordeno por terra no nosso meio, em nome de Jesus. Não mais, Pai, nós cremos no que o Senhor tem declarado. Nós cremos nas tuas promessas sobre nós. Não tem a ver comigo, Pai. E se eu estiver atrapalhando, me tira. Não eu, mas Cristo em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós declaramos como igreja, nos apossamos da tua palavra, Pai, e dizemos: eis-nos aqui. Envia-nos, não aponta para outro. Quando eu escutei o testemunho de um homem, Pai, que ouviu uma pessoa recebendo uma palavra, e ao término dessa palavra ela disse: eu não acredito. E esse homem virou para o Senhor e disse: Deus, ele não acredita, mas eu sou terra fértil, eu acredito em tudo que o Senhor declarou sobre ele na minha vida.
Eu tomo posse, Ele está colhendo cada uma das promessas. Nós acreditamos nas suas promessas, nós acreditamos na sua palavra. Tu és a verdade.